Oi, eu sou a Violeta e sejam bem-vindos. Hoje eu vou trazer um vídeo um pouco diferente do que eu estou acostumada, pois irei contar uma história em animação, igual muitos outros animadores fazem. Eu tô tentando trazer algumas coisas novas para este canal que não fujam do assunto principal dele, que é a arte e animação. E nada melhor do que trazer uma história minha animada. Como eu disse antes, eu estou tentando trazer algo novo para este canal, então se vocês puderem deixando aquele gostei e se inscreverem aqui já me ajuda bastante. Pois bem, sem mais enrolação, se acomode e pede uma pipoca porque é a hora da história. A história que eu vou contar hoje é sobre o dia que eu briguei na sala de aula. Isso aconteceu lá em 2017, quando eu tinha 12 aninhos. Uma curiosidade bem besta é que quando eu passava de ano, o ano combinava de acordo com a sala que eu tava. 2016, sexto ano. 2017, sétimo ano. É bem besta, mas eu achava legal. Pois bem, eu vou contar um pouquinho pra vocês de como que eu era com 12 anos naquela época. Bom, eu era chata, insuportável. Eu não gosto tanto de mim daquela época porque eu era muito insuportável, muito. Eu não sei como é que minha melhor amiga conseguiu me aguentar naquela época. Eu era uma criança estressada, bem Mônica vibes, que se alguém, um menino principalmente, viesse me incomodar, eu já iria querer mandar ele pro inferno. E havia um garoto na minha sala que ele era muito chato. Ele era aquele típico garoto que só ficava atrapalhando a aula, não fazia tarefa, não fazia trabalho e matava a aula. E quando não matava, fazia bagunça. Bem, nós estávamos na aula de ciências nesse dia e o professor tinha enchido o quadro de matéria. Ele literalmente pegava o que estava no livro e botava no quadro. Ele estava pouco se lixando para quem copiava ou não. Quem copiou, copiou. Quem não copiou, se ferrou. E é claro que a querida aqui desenhava durante a aula. Porém, eu ia e copiava a matéria depois. Mas parece que nesse dia, aquele garoto acordou com o diabo no couro. Ele me viu desenhando e começou a gritar pro professor. Professor, ela não tá copiando. E aí eu olhava pro professor e ele perguntava, você tá copiando? E eu, como eu morria de medo de levar bronca, eu já falava que eu já ia copiar. Aí eu guardei meu desenho e comecei a copiar. Sendo que o guri tava literalmente passeando pela sala e não tava copiando nada. E então depois que eu terminei de copiar, eu voltei a desenhar. Porém, quando eu olhei pro quadro de novo, o professor estava passando mais conteúdo. E eu falei, depois eu copio. E aquele guri veio de novo e falou pro professor que eu tava desenhando ao invés de estar copiando. A minha batata assou. Assou não, queimou! Porque eu já tinha me estressado com ele. Aí o lindo vem me incomodar de novo, aí não dá, né? Aí não dá. Eu tava muito estressada e eu só queria que ele me deixasse em paz. Aí, o que eu fui e fiz? Eu peguei o livro de ciências que estava na minha mesa, olhei pro guri que estava atrás de mim e taquei o livro nele. O livro bateu nele e foi para lá no fundo da sala de aula. E ele estava imóvel. Eu acho que se o olhar matasse, eu já estaria no caixão. Porque o olhar de ódio que aquele garoto estava lançando para cima de mim dava medo. Mas eu simplesmente ignorei e fui pegar meu livro de volta. Pra quê? Quando eu comecei a caminhar, ele veio pra cima de mim, pegou no meu pescoço e me jogou com tudo na mesa, derrubando tudo que tava lá. A mesa, cadeira, meus materiais, tudo. E eu tava em choque, chorando e com a mão no pescoço, porque, né, doeu pra cacete. A sala toda olhou pra nossa direção e o professor, puto, mandou nós dois pra sala da pedagoga. Um resumo do que aconteceu lá, ele acabou se ferrando. E eu não. Quando eu voltei pra sala, a minha mesa estava toda bonitinha, organizadinha no lugar. E quem havia arrumado tudo no lugar foram as minhas amigas, que inclusive foi muito fofo da parte delas. Uma coisa que elas me disseram foi que depois que eu e o guri fomos levados pela pedagoga até a sala dela, o professor havia dito na sala que se eu fosse filha dele, ele iria arrebentar o moleque na porrada. É nessa hora que eu queria ter sido filha dele, naquele momento, só pra ver no barraco que ia dar. E você acha que é só essa história que eu tinha com esse guri? Não. Tem mais uma! Mas antes de ir pra essa segunda história, deixa seu like se você não deixou ainda e se inscreva pra não perder mais nenhum vídeo aqui do canal. Essa é bem curta, não ocorreu tanta coisa, mas mesmo assim eu vou contar.
Minha turma estava com aula vaga, porém não podíamos ir embora mais cedo. Então, eu e minha amiga, nós pegamos nossas coisas e fomos desenhar na mesa do refeitório. O refeitório, ele era aberto, então era meio que um pátio. Mas, alguns minutos depois, aquele guri veio nos ver. E ele começou a conversar e mexer no meu estojo. E deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu odeio quando mexe nas minhas coisas sem minha permissão. Quando são pessoas próximas de mim, eu deixo numa boa. Mas se são desconhecidos ou pessoas que eu odeio, principalmente que eu odeio, me sobe um ódio tão grande que dá vontade de voar no pescoço da pessoa. Quando ele começou a mexer nas minhas coisas, a minha amiga já sabia o que ia acontecer. Ela me olhou e já sabia na merda que ia dar. Foi então que eu peguei os lápis que estavam fora do estojo e comecei a enfiar a ponta dos lápis na parte de cima da mão do guri, com muito ódio. Não machucou tanto. Saiu uma pelinha aqui e ali, como se um gato tivesse arranhado. E é claro que ele não deixou isso de lado, né? Ele pegou meu estojo e jogou lá pro meio do pátio, com os lápis voando pra tudo quanto é canto, e foi embora. Eu e minha amiga, enquanto nós juntávamos meus lápis, ele estava contando para um grupo de pessoas o que havia acontecido. E eu só lembro de uma garota olhar pra mim e falar que eu era maluca, biruta da cabeça por ter feito isso. Ele havia mexido nas minhas coisas. Normalmente, pessoas educadas perguntam se podem mexer nas coisas dos outros. Enfim, depois desse dia, eu não tive nenhuma outra história com esse guri. Graças a Deus. Pois bem, essa foi a história de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tive que puxar todos os meus neurônios para lembrar dos detalhes e aqui está. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like e se inscrever caso você queira saber mais das fofocas da minha vida. Um abraço e até a próxima.